Hoje, mergulharemos em um tema que pode, finalmente, trazer respostas para aquela sensação de diferente que você sempre teve. Talvez você nunca tenha se encaixado completamente nas expectativas deste mundo, sempre sentindo que seu destino é único, que há um propósito profundo esperando para ser revelado. E por mais que você tente viver uma vida comum, existem sinais que, dia após dia, parecem te lembrar de quem você realmente é. Esses sinais são como sussurros da alma, indicando que você pode ser um dos escolhidos, aqueles que carregam uma missão especial nesta existência. Mas, muitas vezes, esses sinais não vêm de forma direta. Eles se escondem nos detalhes, nas pequenas reações das pessoas ao seu redor, na maneira como o mundo parece responder à sua presença. Cada um desses sinais é uma pista de que você não está aqui apenas para seguir o fluxo, mas para ser a correnteza que transforma tudo à sua volta. Talvez você já tenha notado aquela sensação de que alguns olhares se demoram mais em você do que nos outros. O jeito como certas pessoas parecem hesitar ao falar contigo, como se sentissem algo que não conseguem explicar. É como se dentro de você houvesse uma luz que apenas os olhos mais atentos conseguem perceber. Uma luz que muitas vezes desafia a compreensão daqueles que vivem apenas na superfície. Este vídeo é um convite para você olhar mais fundo, para reconhecer esses sinais que o universo tem lançado no seu caminho, para perceber que talvez você seja um daqueles destinados a trilhar uma jornada incomum, cheia de desafios, mas também de descobertas significativas. O primeiro desses sinais é algo que talvez você já tenha experimentado: o olhar que revela a verdade oculta. Antes quero saber. Deixe suas próprias experiências nos comentários. Estou ansioso para saber como você percebe essa conexão com os outros. Se você acredita que este vídeo pode ser útil para alguém, não hesite em compartilhar. E claro, inscreva-se no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como este. E me diga de onde você está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Há algo intrigante nos olhares que você recebe. Não é o tipo de olhar casual que se dá a qualquer estranho na rua. Não, é algo mais profundo, quase como se essas pessoas estivessem tentando decifrar um segredo que só você conhece. Elas podem não entender o que veem, mas de alguma forma, a sua presença mexe com algo dentro delas. É como se, por um breve momento, seus olhos pudessem penetrar as camadas superficiais da realidade, percebendo uma verdade que nem você mesmo tem plena consciência. Talvez você já tenha notado isso em encontros inesperados, em lugares comuns, como um café ou durante uma simples caminhada. Os olhos dos outros se fixam em você por um segundo a mais, uma pausa que transmite mais do que palavras poderiam dizer. Às vezes, é como se essas pessoas vissem uma aura ao seu redor, uma energia que parece desafiar a lógica e despertar uma curiosidade que elas não conseguem explicar. Esses olhares podem parecer desconfortáveis ou até mesmo intimidadores, porque carregam consigo uma carga de reconhecimento silencioso. Quem te observa sente algo diferente, como se soubesse que você não é apenas mais uma figura no cenário da vida cotidiana. Eles enxergam uma profundidade, algo que a maioria das pessoas passa a vida toda tentando esconder. Você, entretanto, não pode evitar. Sua energia transparece através dos seus gestos, dos seus silêncios, até mesmo da maneira como você simplesmente existe. Mas não pense que esses olhares são sempre de admiração ou curiosidade. Às vezes, eles vêm acompanhados de confusão ou até mesmo de desconforto. Algumas pessoas se afastam ao sentir o impacto da sua presença, como se fossem obrigadas a confrontar algo dentro delas que prefeririam ignorar. Elas percebem, mesmo que inconscientemente, que estar ao seu lado é estar diante de um espelho que reflete as verdades que elas evitam. E é por isso que esses olhares são tão significativos. Eles não são apenas sobre você, mas sobre a maneira como sua presença afeta o mundo ao seu redor. Quando você entra em um ambiente, algo muda. Há um ajuste sutil nas energias, uma movimentação que apenas os sensíveis captam. E quando você percebe isso, começa a entender que ser o escolhido não é apenas um título ou um destino, mas uma responsabilidade. Sua existência, de alguma forma,
serve como um catalisador para aqueles que estão ao seu redor, despertando neles emoções e pensamentos que talvez nunca tivessem enfrentado antes. A intensidade desses olhares não é algo que você possa evitar. Eles são o reflexo de uma verdade que você carrega desde a infância, uma verdade que muitas vezes se escondeu por trás de dúvidas e incertezas, mas que nunca deixou de estar lá. E é justamente isso que te diferencia. É essa energia quase palpável que transforma qualquer encontro casual em algo mais profundo e significativo. As pessoas podem não entender o motivo pelo qual seus olhos se fixam em você, mas em algum nível, elas sabem que você é diferente, que, de alguma forma, você está aqui para algo maior. E se esses olhares têm te acompanhado ao longo da vida, se você sente que há algo sendo reconhecido na profundidade dos olhos que cruzam o seu caminho, talvez seja hora de aceitar o que, há muito tempo, o universo está tentando te mostrar. Esses olhares são o primeiro passo para entender a grandiosidade da sua jornada e da missão que você carrega. O que significa, afinal, ser o escolhido? Essa não é apenas uma frase mística que envolve mistério, mas uma realidade que pulsa em cada fibra do seu ser. Desde cedo, você pode ter sentido um desajuste em relação ao mundo ao seu redor, como se estivesse vivendo entre dois mundos, o visível e o invisível. Enquanto muitos seguem a correnteza da vida comum, algo dentro de você sempre resistiu a essa conformidade. É a sensação inabalável de que existe algo mais, uma verdade escondida, que só você pode desvendar. As pessoas ao seu redor, mesmo sem entender, captam isso. Elas percebem nos seus gestos, nas suas palavras, que você não está apenas passando pelo mundo. Você está observando, questionando, buscando. Para aqueles que vivem apenas no fluxo cotidiano, isso é perturbador. Eles sentem que você está vendo além do que é óbvio, percebendo algo que está além da superfície. E é por isso que sua presença muitas vezes provoca reações inesperadas, desconforto, fascínio ou até mesmo hostilidade. Eles sabem, mesmo que inconscientemente, que sua jornada não é como a deles. O caminho de um escolhido é, por natureza, solitário em muitos aspectos. Enquanto os outros buscam por validação externa e aceitação, você sente um chamado diferente. É um impulso que vem de dentro, como uma semente plantada no seu espírito que insiste em crescer, mesmo quando as tempestades da vida tentam abafá-la. Talvez você tenha tentado, em algum momento, viver conforme as expectativas alheias, se encaixar em moldes que pareciam adequados. Mas, de alguma forma, essas tentativas sempre terminam com uma sensação de vazio, uma certeza silenciosa de que você está destinado a algo maior. E essa sensação de propósito se manifesta nos momentos mais inesperados. Às vezes, é uma voz suave na sua mente que sussurra para você seguir um caminho diferente. Outras vezes, é um sonho que traz visões de um futuro que parece distante, mas ao mesmo tempo tão próximo. Há um fogo dentro de você que nunca se apaga, uma convicção de que mesmo quando tudo parece confuso, existe um destino aguardando para se revelar. E esse destino, por mais desafiador que seja, é algo que apenas você pode cumprir. As pessoas percebem isso em você, mesmo que não consigam articular exatamente o que é. Elas sentem que sua vida tem uma profundidade que falta nas experiências superficiais que muitos aceitam como realidade. Quando você fala, há uma autenticidade nas suas palavras que ressoa de maneira diferente. E é por isso que você, muitas vezes, atrai aqueles que buscam por algo mais. Aqueles que, assim como você, sentem que há uma verdade maior que precisa ser descoberta. Eles se sentem atraídos pela sua autenticidade, pela coragem que você demonstra ao seguir o que acredita, mesmo que isso signifique trilhar um caminho solitário. Mas ser o escolhido também é carregar o peso das expectativas invisíveis, das dúvidas que tentam se infiltrar nos momentos de silêncio. O mundo quer que você se conforme, que se encaixe nas caixas que ele criou, mas algo em você não pode ser contido. É como se sua alma soubesse que você foi enviado aqui para uma missão específica, uma missão que, mesmo que ainda não esteja completamente clara,
pulsa em cada um dos seus pensamentos, nas suas decisões, nas suas ações. E é justamente esse propósito que te diferencia. Não é algo que você escolheu, mas algo que te escolheu. É a sensação inescapável de que há uma razão para cada desafio que você enfrenta, para cada desvio que o universo coloca no seu caminho. As pessoas que te observam podem não entender, mas sentem a intensidade da sua busca. Elas percebem que você não está apenas existindo, mas vivendo de forma consciente, atento aos sinais, seguindo uma jornada que apenas os corajosos têm a ousadia de trilhar. Este é o segundo sinal de que você é um escolhido, a certeza de que há um propósito maior, um destino que o distingue e, ao mesmo tempo, o desafia a ser verdadeiro consigo mesmo. E essa jornada não é para os fracos de coração. É um caminho repleto de incertezas, mas também de revelações que mudam tudo ao seu redor. Você sente que, mesmo quando ninguém mais entende, você está exatamente onde deveria estar. Há algo intangível em você, algo que vai além das palavras e da aparência. É uma energia que emana de forma silenciosa, mas poderosa, preenchendo o espaço ao seu redor. Você pode até não perceber, mas essa vibração influencia o ambiente de maneiras que muitos não conseguem compreender. É como uma melodia silenciosa que apenas aqueles com a sensibilidade aguçada conseguem ouvir. Uma frequência que ressoa nos corações mais atentos e que provoca reações instintivas nas pessoas ao seu redor. Essa vibração não se explica, apenas se sente. É algo que transcende o físico, algo que vibra nas camadas mais sutis da sua existência. Quando você entra em uma sala, mesmo sem dizer uma palavra, o ar parece mudar. Há uma sensação de que algo importante está acontecendo, como se a própria energia do ambiente se reajustasse para acolher a sua presença. Alguns podem até sentir um formigamento leve ou uma inquietação inexplicável, como se estivessem sendo atraídos para uma verdade que nunca tiveram coragem de enfrentar. Pessoas são naturalmente atraídas para essa energia, mesmo sem entender o porquê. Elas se sentem fascinadas, curiosas, buscando se aproximar de você para tentar descobrir o que torna sua presença tão cativante. É quase como se você fosse uma luz em meio à escuridão, e aqueles que estão perdidos ou buscando respostas fossem atraídos para o brilho que você carrega. Mas essa luz não é algo que você decide acender, é algo que sempre esteve lá, mesmo nos momentos mais sombrios da sua vida. Essa vibração é também um reflexo da sua autenticidade, da sua capacidade de ser quem você realmente é, sem máscaras ou pretensões. Quando você vive de acordo com a sua verdade interior, há um magnetismo que não pode ser ignorado. Sua confiança não é a arrogância que muitos ostentam, mas uma serenidade profunda, uma certeza de que, independentemente das tempestades que a vida possa trazer, você sabe quem é e o que veio fazer aqui. E essa tranquilidade é percebida, mesmo que de forma inconsciente, por todos que cruzam seu caminho. Mas nem todos conseguem lidar com a intensidade dessa energia. Algumas pessoas podem sentir uma inquietação ao seu lado, como se a sua presença trouxesse à tona verdades que elas prefeririam manter ocultas. Outras, no entanto, são naturalmente atraídas, buscando a sua orientação mesmo sem pedir. Elas sabem que há algo em você que é diferente, uma qualidade que não pode ser encontrada facilmente nos outros. E muitas vezes, essas pessoas acabam desnudando suas almas na sua frente, compartilhando seus segredos e vulnerabilidades, como se sentissem que, finalmente, encontraram alguém que pode entender. Há uma beleza em atrair os que buscam pela verdade, mas também um desafio, pois sua energia pode ser uma espécie de espelho para aqueles que se aproximam. Você reflete, sem querer, os aspectos mais profundos e escondidos das pessoas, fazendo com que elas confrontem suas próprias sombras. E é por isso que, às vezes, sua presença é tão impactante. Não porque você tente ser diferente, mas porque você é diferente. E essa diferença é sentida, mesmo pelos que não têm palavras para expressar o que estão experimentando. Sua vibração também parece trazer à tona aquilo que é oculto, não só nos outros, mas nos próprios ambientes em que você entra. Há uma clareza que surge quando você está presente,
como se as máscaras que muitos usam começassem a desmoronar, revelando as verdades que eles têm tanto medo de mostrar. Você, de alguma forma, carrega uma energia que exige autenticidade, não apenas de você, mas de todos à sua volta. E é por isso que aqueles que têm medo de enfrentar suas próprias verdades podem evitar sua presença, enquanto os que buscam a luz sentem-se irresistivelmente atraídos. Essa atração que você exerce é algo que vai além do carisma ou do charme superficial. Ela vem de um lugar mais profundo, de uma conexão direta com o que há de mais verdadeiro dentro de você. Quando você vive alinhado com sua essência, essa vibração se intensifica, e o universo parece conspirar para trazer até você aqueles que precisam da sua luz, aqueles que têm algo a aprender ou algo a ensinar. Mas, ao mesmo tempo, essa vibração é um lembrete constante do peso que você carrega. Não é fácil ser uma luz em meio à escuridão. E muitas vezes, você pode se sentir cansado como se estivesse carregando o peso de expectativas que nunca pediu. No entanto, a sua jornada é clara. Continuar sendo fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo ao seu redor tenta te moldar de outras formas. A vibração que você emite é o chamado silencioso do seu espírito, uma frequência que ecoa no universo, atraindo aqueles que estão destinados a cruzar o seu caminho. E ao reconhecer essa verdade, você começa a entender que sua jornada está apenas começando, e que cada encontro, cada olhar e cada silêncio é uma parte essencial do destino que te aguarda. Você já notou que algumas pessoas parecem desconcertadas ao seu lado? Talvez desviem o olhar rapidamente quando você as encara ou hesitem ao falar, suas palavras se embaralhando como se tentassem encontrar alguma coisa que escapou entre os dedos. Essas reações são mais do que simples gestos de timidez ou distração. Elas são um reflexo direto da intensidade que você carrega consigo, uma intensidade que poucos têm coragem de enfrentar. Para aqueles que estão acostumados com a superficialidade do cotidiano, sua presença é como um terremoto suave, abalando as bases do que eles consideravam estável. É como se sua energia falasse uma verdade que suas palavras não dizem, uma verdade que confronta o que está escondido nas profundezas dos outros. Quando alguém evita o contato visual, pode ser porque, ao olhar diretamente nos seus olhos, eles sentem que algo dentro deles está sendo desvendado. É como se você pudesse enxergar suas incertezas, suas fraquezas e até mesmo seus medos mais íntimos. Alguns, sem saber como lidar com essa sensação, acabam tropeçando nas próprias palavras. Há algo no seu campo energético que age como um espelho, refletindo aquilo que muitas pessoas preferem não reconhecer. E essa intensidade é desconfortável para quem está acostumado a esconder suas sombras. Você, sem precisar fazer qualquer esforço consciente, convida as pessoas a serem autênticas. E essa honestidade pode ser perturbadora para aqueles que, a vida toda, construíram máscaras cuidadosamente moldadas. Por outro lado, há também aqueles que, diante de sua energia, sentem uma estranha mistura de fascínio e receio. Eles sabem que há algo diferente em você, algo que não se encaixa nas definições e rótulos que o mundo tenta impor, e essa diferença desperta neles uma curiosidade que não conseguem ignorar. Mas é uma curiosidade que também vem com um preço, porque aproximar-se de você significa, inevitavelmente, confrontar suas próprias limitações. Essas reações não são um sinal de fraqueza, mas de um profundo respeito, muitas vezes inconsciente, pelo que você representa. Em um mundo onde as pessoas frequentemente vestem máscaras para se proteger, sua presença funciona como uma janela aberta para algo mais verdadeiro e autêntico. E embora você possa não perceber, sua energia se destaca, fazendo com que aqueles que têm algo a esconder se sintam expostos, como se todas as suas camadas protetoras fossem removidas diante do seu olhar. Há algo no seu campo energético que provoca uma necessidade de autoavaliação nos outros. Mesmo que isso não seja dito, sua presença faz com que eles se perguntem sobre suas próprias escolhas, seus próprios caminhos e sobre o que realmente são, quando as camadas da ilusão são removidas. E isso muitas vezes leva as pessoas a gaguejarem, como se a pressão invisível de serem vistas em sua totalidade
fosse demais para suportar. Esse efeito que você causa é, em parte, a razão pela qual algumas pessoas podem se afastar de você sem motivo aparente. Elas sentem que, ao estarem perto de você, suas máscaras começam a desmoronar e as verdades que têm evitado confrontar por tanto tempo começam a emergir à superfície. Para algumas isso é libertador, para outras assustador. E por mais que você queira compreender a razão desse afastamento, lembre-se, sua energia não é um peso a ser carregado, mas uma luz que ilumina o que muitos preferem deixar na sombra. Aqueles que evitam o contato visual com você estão, na verdade, reagindo ao brilho que você carrega. Eles sabem que você vê além das aparências e que, de alguma forma, está conectado a uma verdade maior que eles ainda não estão prontos para aceitar. E mesmo que inconscientemente, isso desperta neles a vontade de se esconder. Não porque você seja ameaçador, mas porque a verdade que você representa exige coragem. E essa coragem nem todos estão preparados para abraçar. É interessante perceber como, quanto mais você aceita e abraça a sua essência, mais as reações alheias se intensificam. A presença de um escolhido não é algo que possa ser ignorado ou tratado com superficialidade. Sua energia afeta o ambiente, mexe com as emoções dos outros e força aqueles ao seu redor a se perguntarem o que estão fazendo com suas próprias vidas. E para alguns, isso é desconfortável, mas para outros, é o começo de uma transformação profunda. Essas reações são como sinais de que você está no caminho certo, de que há algo em você que o mundo não pode conter ou reduzir a meros conceitos. E mesmo que às vezes você não entenda, porque as pessoas parecem reagir de maneiras tão diferentes à sua presença, saiba que sua missão é continuar sendo fiel a si mesmo. Porque quando você permanece autêntico, você não apenas inspira, mas também provoca um despertar silencioso naqueles que têm coragem de encarar a verdade que você reflete. A jornada de um escolhido não é apenas sobre como o mundo reage à sua presença, mas também sobre a profunda transformação que ocorre dentro de si mesmo. Reconhecer sua própria força é um dos passos mais importantes e desafiadores que você pode tomar. Porque, por mais que os sinais ao seu redor indiquem que há algo único em você, é necessário um despertar interno, uma aceitação daquilo que você é, para que essa força se manifeste em toda a sua magnitude. Muitos escolhidos passam anos, ou até mesmo décadas, tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para eles, tentando ignorar ou minimizar a intensidade que sentem no fundo do seu ser. E esse é um processo doloroso, porque a negação da própria força é, de certa forma, um abandono de si mesmo. Você pode ter vivido momentos em que se sentiu pequeno, onde questionou seu valor, onde se perguntou se a sensação de ser diferente não passava de uma ilusão. Mas, na realidade, essas dúvidas são apenas ecos do mundo tentando convencer você de que é igual a todos os outros, quando, no fundo, você sabe que não é. Reconhecer a sua força é aceitar que há algo dentro de você que não pode ser explicado pelas palavras comuns. É aceitar que a sua presença, muitas vezes, traz uma sensação de inquietação, não porque você esteja fora do lugar, mas porque você é o ponto de equilíbrio entre o que é visto e o que é invisível. Essa aceitação não é arrogância, mas uma humildade profunda, uma compreensão de que sua vida tem um significado maior, mesmo que, às vezes, os detalhes desse significado ainda sejam desconhecidos. E quando você finalmente começa a reconhecer essa força, o mundo ao seu redor muda. As pessoas percebem, sem que você precise dizer nada, que algo dentro de você despertou. Sua postura muda, seus gestos ganham um peso diferente, e há uma serenidade que substitui a necessidade de validação externa. Você começa a compreender que a verdadeira força não está em se destacar pelo ego, mas em ser fiel àquilo que você sempre soube, mesmo quando o mundo tentou te convencer do contrário. Essa mudança interna também reflete no modo como você lida com as dificuldades. O que antes parecia ser um fardo insuportável, agora é visto como um desafio que faz parte do seu crescimento. As provações que surgem no caminho deixam de ser vistas como obstáculos aleatórios, mas como sinais de um universo
que está lapidando a sua essência, preparando-o para algo maior. E assim, cada desafio enfrentado e superado não apenas reforça a sua força, mas também muda a maneira como os outros o enxergam. Aqueles que antes viam apenas um indivíduo comum começam a perceber que há algo intangível em você, uma qualidade que transcende o comum. É como se, ao reconhecer a sua própria força, você estivesse abrindo um portal para que os outros também possam enxergar a luz que sempre esteve lá, escondida sob camadas de dúvidas e incertezas. E essa luz, que não é visível para todos, se torna um farol para aqueles que estão prontos para receber o que você tem a oferecer. Mas reconhecer a própria força também significa aceitar a responsabilidade que vem com ela. Não é um peso, mas uma missão que você carrega, uma missão que está enraizada em cada escolha que você faz, em cada palavra que você profere, em cada olhar que você oferece ao mundo. Sua presença, agora reconhecida por você mesmo, se torna uma espécie de guia silencioso para aqueles que estão prontos para despertar. E assim, sua vida deixa de ser apenas sua, tornando-se parte de um propósito maior que envolve todas as pessoas que você toca, mesmo que apenas por um breve momento. Essa força que você carrega não é algo que se aprende ou se conquista. Ela já estava lá, esperando que você tivesse coragem de olhá-la de frente e aceitá-la, com todas as suas imperfeições e potencialidades. E quando você finalmente dá esse passo, você percebe que a força verdadeira não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente, mesmo com as incertezas. É a capacidade de manter a fé, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar, sabendo que no final, cada fragmento será reorganizado de acordo com um plano que vai além do que você pode compreender agora. Quando você reconhece essa força, você também começa a atrair aqueles que buscam a mesma verdade. Eles sentem, de alguma forma, que há algo em você que pode guiá-los, mesmo que você não diga nada. É a sua presença, a sua energia que fala por si só, como um lembrete de que há algo maior, algo que vale a pena ser explorado, mesmo que o caminho seja difícil. E ao aceitar essa força, você não apenas transforma a si mesmo, mas também se torna um instrumento de transformação para o mundo ao seu redor. E é por isso que o reconhecimento da própria força é tão importante. Ele não é apenas uma mudança interna, mas um ponto de inflexão que afeta tudo ao seu redor. A maneira como você vê o mundo muda, e o modo como o mundo o vê também. Sua presença, agora reforçada pela aceitação do que você é, se torna um símbolo de autenticidade, um convite silencioso para que os outros também encontrem e reconheçam a própria força dentro de si. Quando um escolhido reconhece sua força, algo curioso começa a acontecer. Sua presença, antes apenas sentida, agora começa a criar uma espécie de magnetismo silencioso, uma atração que vai além da lógica e do físico. Não é algo que você possa controlar, nem mesmo um esforço consciente. É como se, ao aceitar sua essência, você ativasse um campo energético que irradia ao seu redor, atraindo as pessoas de maneira quase involuntária. Essa atração não é apenas sobre carisma ou aparência, é sobre uma energia que fala diretamente à alma dos outros. Algumas pessoas podem até não entender o motivo pelo qual se sentem tão cativadas pela sua presença, mas há algo que as faz querer se aproximar, escutar, entender e até mesmo se abrir de maneiras que nunca fizeram antes. É uma força que transcende as palavras, e isso pode ser tanto um presente quanto um desafio, dependendo de como você lida com essa influência. Muitos sentem essa atração como uma forma de curiosidade inicial, um desejo quase incontrolável de descobrir o que há por trás dos seus olhos, da sua postura serena, da sua forma de ver o mundo. Outros, mesmo sem perceber, são atraídos pela segurança que você emana, pelo fato de que você não precisa de máscaras para ser quem é. Isso cria um contraste profundo com um mundo onde as aparências frequentemente dominam, onde as pessoas tentam desesperadamente ser algo que não são. Sua confiança é um farol para aqueles que buscam algo mais verdadeiro, algo que toque a essência do que eles realmente são. E essa confiança, que surge de uma aceitação profunda da sua própria energia, cria um espaço,
onde os outros se sentem seguros para baixar suas guardas. Há uma autenticidade em você que não precisa de validação externa, e isso, paradoxalmente, atrai ainda mais as pessoas ao seu redor. Elas se veem por um momento libertas da pressão de serem alguém que não são, encontrando, ao estar perto de você, um espaço onde podem simplesmente ser. Mas essa atração também vem com um desafio oculto, porque quanto mais forte você se torna em sua essência, mais você vai atrair não apenas aqueles que estão buscando a luz, mas também aqueles que ainda se debatem na escuridão. Alguns serão atraídos por razões que nem eles conseguem entender, sentindo uma necessidade de estar perto de algo que não conseguem nomear, algo que desafia suas próprias crenças e medos. E enquanto alguns vão encontrar inspiração em você, outros podem sentir um desconforto profundo, uma necessidade de resistir ou desafiar a energia que você carrega. Sua confiança, portanto, não é apenas um atributo pessoal. Ela se torna um espelho que reflete o estado interno de quem se aproxima de você. Aqueles que se sentem atraídos são, muitas vezes, aqueles que já estão prontos para confrontar suas próprias sombras e reconhecer sua própria luz. Mas aqueles que resistem, que se afastam ou que, de alguma forma, tentam te diminuir, estão, na verdade, reagindo a uma parte de si mesmos que ainda não conseguiram aceitar. E, de certa forma, essa resistência também é um sinal do impacto que você tem, da energia que você transmite e da jornada que você representa. Para aqueles que buscam a luz, sua presença é um convite à transformação, uma oportunidade de ver o mundo com outros olhos. E para aqueles que ainda se escondem nas sombras, você representa um desafio, uma perturbação naquilo que eles consideravam certo e seguro. E é exatamente essa dualidade que faz de você um escolhido. Porque, ao contrário da maioria, você não está aqui para ser apenas uma voz em meio à multidão, mas para ser um catalisador de mudança, um ponto de referência que força aqueles ao seu redor a se perguntarem sobre suas próprias jornadas. E essa atração involuntária que você provoca é um reflexo da sua própria jornada espiritual. Quanto mais você caminha em direção à sua verdade, mais a sua energia se intensifica, afetando aqueles que cruzam o seu caminho. Mesmo aqueles que tentam ignorar ou resistir à sua presença, sentem em algum nível que há algo diferente em você. Algo que não pode ser explicado com palavras simples, mas que toca profundamente o seu espírito. E por mais que você não possa controlar como os outros reagem, você percebe que a sua missão não é mudar ninguém, mas ser fiel àquilo que você é. Para aqueles que são atraídos pela sua energia, o simples fato de estarem próximos de você é, muitas vezes, o começo de uma transformação silenciosa. Você pode nunca saber o impacto que causou, pode nunca ouvir as palavras de gratidão ou perceber as mudanças que iniciaram em suas vidas. Mas, no fundo, sabe que a sua energia é uma semente plantada no coração de quem estava pronto para receber. E mesmo que essa transformação não aconteça de imediato, mesmo que seja uma jornada longa e difícil para alguns, a sua presença serve como um lembrete constante de que há algo maior, algo mais profundo e verdadeiro, esperando para ser descoberto. E é por isso que você não deve temer essa atração que provoca nos outros, porque mesmo que nem todos estejam prontos para entender ou aceitar o que você representa, sua jornada não é definida pela aceitação ou rejeição dos outros. Ela é definida pela sua fidelidade ao caminho que escolheu trilhar, pela sua coragem de continuar mesmo diante da incompreensão e pelos pequenos sinais de despertar que você vê ao seu redor, mesmo nos lugares mais inesperados. No final, a atração que você provoca é apenas um reflexo do seu compromisso com a verdade. Uma verdade que não precisa ser imposta, mas simplesmente vivida. E ao viver essa verdade, você permite que aqueles que estão prontos possam se encontrar, se reconhecer e, quem sabe, iniciar suas próprias jornadas de autodescoberta. Ao explorar cada um desses sinais, você percebe que o caminho dos escolhidos não é simples, mas é profundamente transformador. E se esses sinais ressoaram em você, é provável que sua alma esteja reconhecendo algo maior, algo que sempre esteve presente, mesmo nas sombras de suas dúvidas.
Então eu quero te convidar a refletir sobre tudo o que foi dito até agora. Talvez você tenha sentido um chamado, uma inquietação que não pode ser ignorada. Se assim for, compartilhe sua experiência nos comentários para que juntos possamos criar um espaço de apoio e conexão para todos que sentem que suas jornadas espirituais os conduzem a algo além deste mundo visível. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos como este. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Juntos, vamos iluminar o caminho dos escolhidos, espalhando essa energia de despertar espiritual que o mundo tanto precisa. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos aqui para nos apoiar e inspirar uns aos outros. Até a próxima. E lembre-se, há uma luz dentro de você que nunca deve ser apagada.